Olá, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2011. No ar, mais uma edição do Acontece Regional. No ar também a sua participação. A partir de agora, você pode fazer comentários ou dar sugestões de matérias. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Agora às 7h30. O principal suspeito pela morte do metalúrgico de Caçapava se entregou à polícia. Em depoimento, confessou o crime, mas o motivo ainda não foi esclarecido. A justiça decretou a prisão temporária dele, que vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Jean Carlos de Araújo Silva se apresentou na Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté, acompanhado do advogado no final da tarde desta segunda-feira. O metalúrgico, suspeito de assassinar o amigo e companheiro de trabalho Wilton Lopes da Silva, confessou o crime ao delegado, alegando legítima defesa. O Wilton estaria cobrando dele uma dívida que ele tinha com o Wilton de R$1.000 e que, em razão dele dizer que não tinha como pagar naquela data, eles acabaram se desentendendo, houve uma briga e nesta briga o Wilton haveria pego uma marreta para bater nele, ele conseguiu pegar essa marreta da mão do Wilton e acabou batendo com ela na cabeça do Wilton. O Wilton estava desaparecido desde o dia 23 de julho. Na semana passada, o corpo do metalúrgico foi encontrado nos fundos desta casa, no bairro Granja Bela Vista, em Taubaté. Os vizinhos da casa de Jean é que ajudaram a polícia a encontrar o corpo. Ainda de acordo com o delegado, Jean, que havia negado o homicídio quando prestou depoimento pela primeira vez à polícia, antes da localização do corpo, entrou em contradição em vários momentos ao apresentar a nova versão. Em momento nenhum ele cita outras pessoas, mas ele, nas suas declarações, tem algumas contradições. Quer dizer, agora, nesse prazo de prisão temporária, nós vamos apurar direitinho tudo isso. E, inclusive, tem algumas coisas que eu insisti com ele para que ele me dissesse, até porque eu já tenho informações que contradizem o que ele falou. E nós vamos, então, agora apurar, na verdade, a realidade. A Polícia Civil investiga a partir de agora os detalhes que levem aos reais motivos do crime. Entre eles, o celular da vítima, que permaneceu na casa de Jean após o homicídio, e os e-mails trocados por Wilton com uma suposta mulher dias antes do desaparecimento. Não citou nome de mulher nenhuma, agora vai caber a nós apurar tudo isso. Olá, muito bom dia a você. O Acontece Regional leva as notícias, as principais notícias da sua cidade e região. Tudo o que você realmente precisa saber para sair de casa muito bem informado. Informação e prestação de serviço aqui na Band para você até às 8 horas da manhã. A hora certa, 7h33, hora das condições das estradas. Vamos ver como estão as rodovias que cortam a nossa região nesta manhã de terça-feira. Começamos pela Via Dutra. Você tem imagens do trecho de São José dos Campos. A gente vê que o trânsito é bastante carregado já, principalmente sentido São Paulo. O motorista enfrenta um pouco de morosidade entre os quilômetros 143 e 147. Em Jacareí, no quilômetro 157, sentido Rio de Janeiro, o motorista também pode enfrentar um pouco de morosidade, mas não há pontos de congestionamento. A gente vê o retão de Jacareí, quilômetro 159, trânsito livre neste momento nesse trecho. Em Guarulhos, no quilômetro 221, o motorista sentido São Paulo enfrenta agora 3 quilômetros de congestionamento por causa do excesso de veículos. O mesmo ocorre na pista sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 222, também por causa da grande movimentação. Na rodovia Ayrton Senna, houve uma queda de moto no quilômetro 21, sentido São Paulo. A faixa 1 está interditada e o motorista enfrenta 4 quilômetros de lentidão agora. Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Dom Pedro I não apresentam problemas. O trânsito é livre. Na Serra da Floriano, ou seja, na Serra de Campos Jordão, há incidência de neblina próximo ao túnel. Cautela, hein? E se você vai a São Paulo hoje, no rodízio paulistano, não rodam veículos com placas finais 3 e 4. São 7h34. Primeiro foram os fios de cobre. Agora, bandidos passaram a furtar também peças de hidrantes em prédios residenciais. O crime vem se tornando comum em Taubaté. Trata-se de um registro de uso exclusivo do Corpo de Bombeiros para combater incêndios.
para muitos pedestres são apenas placas de metal na calçada, mas para outros significam a porta de acesso a uma valiosa mercadoria. Os registros de recalque, que funcionam como uma extensão da rede hidráulica dos edifícios, têm se tornado alvo constante de bandidos. O interesse nas peças é devido ao cobre presente na composição. Só neste prédio de Taubaté foram 2 furtos. Uma peça que é adquirida em loja para atender a nossa cidade em torno de 450 a 600 reais. No mercado paralelo, no mercado de reciclagem, ela tem um valor maior. O síndico contou o problema para moradores de outros condomínios e constatou que o crime é cada vez mais comum na cidade. Em relação a outros síndicos, a gente tem conversado, hoje a gente tem uma facilidade da internet e o que a gente detecta é que realmente é um problema que está sendo endêmico em Taubaté, não sei se nas demais cidades da região, mas aqui em Taubaté há a existência de vários prédios em que muitas vezes nem o síndico sabe que essa peça já foi levada. O registro de recalque é obrigatório já na apresentação da planta do edifício para obtenção do alvará. No entanto, a função mais importante deste item ocorre em casos de emergência, como, por exemplo, incêndio. A função dela é abastecer o prédio de água. Então, no caso do grande incêndio, o bombeiro utiliza essa peça, essa caixa de recalque, para abastecer o prédio de água. Para coibir a ação dos ladrões, a orientação é para que síndicos e moradores registrem boletim de ocorrência para que a polícia possa reforçar o trabalho em locais com maior incidência de furtos. Nós estamos já preparando uma operação, já foi feito em outras cidades e nós estamos já fazendo investigações nesse sentido e deveremos realizar uma operação nesse sentido para que coibir esse tipo de roubo. 7h37, o animador de festas Antônio Carlos Marçal de Oliveira vai hoje pela segunda vez a júri popular em Taubaté. Em 2008, ele foi condenado a 39 anos de prisão pela morte de uma menina, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento. O crime aconteceu em março de 2005, quando Natália Larissa Brito de Moraes Amaral, de apenas 9 anos, foi encontrada morta perto de casa na Estrada do Pinhão. Oliveira, que trabalhava como palhaço, é acusado de violentar e depois matar a criança por estrangulamento. Ele chegou a ser preso, mas graças a um habeas corpus, responde ao processo em liberdade. O julgamento será hoje às 9 horas da manhã, no Fórum Criminal de Taubaté. Bom, e 2 homens foram presos em São Luís do Paraitinga, acusados de assaltar o dono de uma casa lotérica. Ele foi abordado quando levava 40 mil reais até o banco. A vítima reagiu. Um dos bandidos atirou, mas ninguém se feriu. E apesar da prisão, o dinheiro não foi recuperado. Os criminosos foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté. Agora, 7h38, a Polícia Militar de Taubaté prendeu 2 homens acusados de tráfico de drogas, sendo um deles menor de idade. Eles foram detidos nos bairros Água Quente e Gurelândia. Com a dupla, os policiais apreenderam cerca de meio quilo de maconha, porções de crack, um revólver calibre 22 e R$ 504. O adolescente de 17 anos foi ouvido na delegacia e liberado para a família, que deverá apresentá-lo na Vara da Infância e Juventude. Já o outro acusado, maior de idade, foi levado para a cadeia pública de Guaratinguetá. E em Lorena, um soldado do Exército foi assassinado a tiros. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Parque Rodovias. Segundo a polícia, Tiago de Souza estava saindo de casa quando levou 4 tiros. A vítima tinha 22 anos e pertencia ao 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena. O assassino continua foragido. 7h39, fique atento aos locais fiscalizados por radares móveis hoje em São José dos Campos. Na Zona Sul tem radar hoje nas avenidas Salinas e Guadalupe. Na Leste, a fiscalização ocorre na Avenida Samuel Weiner e também na Rua Rio Tibagi. A seguir, merendeiras de Taubaté ameaçam greve por melhores salários. Participe do Acontece Regional, mande pra gente um torpedo, o número é o 72250 e não se esqueça de começar a sua mensagem colocando as letras BV na frente do seu texto. 7h39:30, voltamos já já.